Fala, jovens! Beleza? Estamos aqui mais uma vez para continuar falando sobre HTML, né? Hoje nós vamos falar sobre tabelas. Pessoal, tudo no HTML é tag, né? Então, para usar tabela não seria diferente. Temos que usar uma tag. A tag utilizada para marcar uma tabela é a tag table. Por exemplo, marco a abertura aqui, né, da tag table, marco o início da tabela, marco o final da tabela, ó, tag de fechamento. E aqui no meio eu vou colocar todo o meu conteúdo da tabela, tá ok? Pessoal, eu não havia dito anteriormente, mas esse símbolo aqui, ó, que é o sinal de menor com uma exclamação, dois pontinhos, isso aqui é comentário no HTML, tá? Isso aqui não vai para a tela do navegador. Ó, aí eu escrevo meu comentário e fecho com traço, traço, sinal de maior. Tá? Isso aqui é comentário em HTML. Voltando para a tabela aqui, aprendemos como é que a gente delimita o conteúdo de uma tabela, né? Início e final. Tabela, ela é feita de linhas e de células, né? Então, todo mundo já viu uma tabela aí na vida, né? Uma tabela construída no Excel, no Word. Então, uma característica marcante de uma tabela é o que? Ela tem que possuir linhas. Ela possui linhas e possui colunas. Na verdade, no HTML, a gente nem chama de colunas, não. É um pouco diferente de ser coluna. Vamos entender como células, na verdade, né? Então, a gente tem linhas e dentro da linha a gente tem células, né? Dentro das linhas vão as células. A tag utilizada para marcar uma linha é a tr. Então, vamos voltar aqui novamente no exemplo. Marquei o início da tabela, marquei o final. Aqui eu tenho uma linha, marquei o início dela, marquei o final. Aí aqui eu vou colocar as células, né? E tem outra linha, marquei o início da outra linha, marquei o final da outra linha. O que, que eu vou colocar aqui? As minhas células. Então é simples assim, pessoal. Linha é TR. Table Row. Por isso que é TR, tá? Table Row. Row é de linha. Então eu marco a linha. Células, agora vamos para células. Vamos entender o conceito de célula, que é um pouco diferente lá das células do Word ou do Excel. Qual a diferença? Tenta olhar com bastante observação para essa imagem aqui. Nesse espaço aqui em azul, olha na seta aqui, eu tenho a linha, ou seja, eu só tenho uma linha aqui. E dentro da linha eu tenho as células. As células são esses espaços aqui, esses quadradinhos, tá vendo? Esses quadradinhos não, esses retângulos, na verdade, né? Esses retângulos dentro da linha. Ou seja, quantas células eu tenho aqui? 3. São esses aqui em cinza. Então, cada célula é como se fosse um espaço retangular que fica dentro de uma linha. Então, eu posso colocar uma célula, duas células, três células, quatro células e assim vai, né? Observem bem isso aqui, que não é a mesma coisa lá do Word, lá, né? Que existe dentro da linha, existe um espaço aqui dentro da linha que você coloca as células. Lá no Word lá é uma linha que é dividida, né? Em colunas. Aqui na verdade são células. Observem bem esse exemplo. Agora vamos para o código. Tag para célula. Qual é a tag que eu utilizo para marcar uma célula? É a TD, de Table Data. Data quer dizer dados. Então, é onde eu vou colocar os textos, as informações mesmo, né? Então, na célula que eu coloco a informação. Um exemplo. Eu tenho a linha, marquei o início dela, marquei o final. Quantas células eu tenho aqui? 3. Início, fim, início, fim, início, fim da última célula. Aí aqui dentro eu vou colocar o meu conteúdo da célula. Tá certo? Nesse exemplo aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó, 3 células, né, uma linha com 3 células. Seria isso aqui, ó, uma linha com 3 células. Tag para células de cabeçalho. Bom, pessoal, nós vimos que a tag célula é a TD, né, Table Data. Porém, se quisermos dar um destaque, né, uma ênfase para a célula como uma célula de título ou cabeçalho, né, a gente pode usar TH em vez de TD, ou seja, Table Head, ao invés da TD, Table Data. A gente pode usar o TH. Geralmente, essas TH, né, que são as Table Head, cabeçalho, título,
elas estão presentes na primeira linha da tabela, para dar uma ênfase, né, uma destaque ao cabeçalho. Então vamos ver um exemplo aqui. Ó. Eu tenho uma linha aberta aqui pela tag tr, fechei a linha aqui na tag tr, aqui, né, com barra aqui de divisão. Então, eu tenho toda a minha linha aqui, uma linha só. Tenho três células, só porque essas células não são TD. São células também, mas são marcadas em vez de TD por TH, Table Head. Mesma coisa, abri aqui, fechei aqui, abri aqui, fechei aqui, abri aqui, fechei aqui. Geralmente é a primeira linha da tabela. Vamos ver um exemplo gráfico aqui, então seria mais ou menos isso aqui, pessoal. Ó, eu tenho uma table delimitada começando aqui, terminando aqui. Eu tenho três linhas, ó, uma linha começa aqui, termina aqui, outra linha começa aqui, termina aqui, começa aqui, termina aqui, três linhas. E dentro de cada linha, eu tenho minhas células. Ó, minha célula começa aqui, termina aqui, começa aqui, termina aqui, começa aqui, termina aqui. E assim vai. Só porque essa primeira linha aqui, observem que em vez de estar usando TD, ela está usando TH. E as outras linhas normais, ó, estão usando a TD, Table Data, tá vendo? Mesma coisa aqui. Então é isso, pessoal. Se eu não quiser usar TH, eu posso usar TD para tudo. É só se eu quiser dar uma ênfase lá na primeira linha, lá como sendo cabeçalho, entendeu? O efeito aqui lá no navegador é que vai estar em negrito. Tudo que tiver aqui na primeira linha aqui vai dar um destaque. Pessoal, vamos ver um pouco na prática. Então tá. Vou criar um arquivo vazio aqui, chamado, vou renomear, chamado tabelas.html. Vou usar meu editor que eu já usei da outra vez, eu gosto bastante, é o Visual Studio Code, VS Code da Microsoft. Para adiantar, eu já vou colocar aquela estrutura HTML aqui, né? Vou tirar isso aqui que eu não estou usando. Vou colocar o título aqui, né? Tabelas. E aqui no bar eu vou começar a escrever o nosso conteúdo HTML, né? Então vamos lá, pessoal. Como é que eu começo a escrever uma tabela? Eu tenho que usar a tag table, né? Então usei table, começou aqui, terminou aqui. Aí dentro da table eu tenho linhas. Linhas é tr, table row. Então começou aqui, terminou aqui. Eu vou fazer essa com três linhas, tá? Então vamos lá, eu vou repetir aqui os dados. Vou colocar aqui. Dentro da linha eu tenho as células, não é isso? TD, Table Data. E que eu vou colocar, deixa eu ver, nome. Vou só copiar aqui outra célula. Idade. Profissão. Aqui é a minha primeira linha da tabela, é como se fosse o cabeçalho lá, né? Agora aqui é a minha linha de baixo, aqui eu vou colocar os dados. Nome, João, idade, 34, profissão, técnico, informática. Tá ok, pessoal? Então o que eu fiz aqui? Uma tabela que tem duas linhas. Duas linhas, uma linha, duas linhas. Essa linha começa aqui e termina aqui, essa aqui começa aqui e termina aqui. E dentro das linhas eu tenho as células. Três células, ó, começa aqui e termina aqui, começa aqui e termina aqui, começa aqui e termina aqui. Tá ok? Vamos ver isso aqui como é que fica lá no navegador, no browser. Antes de ver no navegador, pessoal, eu vou colocar um atributo aqui chamado border, que é para colocar a borda, né? Borda de tamanho 1. Se eu não colocar isso aqui, a borda fica transparente, vocês não vão conseguir ver direito as células, tá ok? Então vamos dar uma olhada lá no nosso navegador. Só dar dois cliques aqui, ele vai abrir no Chrome. E tá aqui nossa tabela, ó. Nossa tabela, vou até dar um zoom aqui, ó. Pessoal, observem aqui, ó. Primeira linha, segunda linha. Agora observem que é igual aquele desenho que eu mostrei para vocês, ó. Olha o espaço aqui da célula aqui, tá vendo? Ó, tá dentro da linha, ó. Ó a célula. Aqui, ó, embaixo, ó a célula, ó a célula, ó a célula. E dentro da célula eu coloco o conteúdo. Entenderam? Vou voltar aqui de novo pro zoom normal. Então é isso, pessoal. Agora o que eu fiz de errado aqui?
Não é que eu fiz de errado, mas eu não dei o destaque que eu queria. Lembra que eu falei que a primeira linha, as células da primeira linha, em vez de usar TD, eu posso colocar TH? Então, eu posso colocar TH aqui, ó, em vez de TD, que é Table Head. TH. TH. Pronto, salvei. Vamos ver lá no Chrome como é que ficou. Aí, agora sim, ele deu um destaque para a primeira linha. Para as células da primeira linha estão destacadas, que elas estão como TH agora. Então foi isso que eu falei. Pessoal, vamos só aumentar aqui as linhas aqui, ó. Vou duplicar essa linha aqui para a gente ver melhor. Mais um. Vamos supor que esse aqui é a Maria. Maria tem 22. É técnico de informática também. E aqui eu tenho o Patrick. Patrick tem 21. O Patrick é enfermeiro. Salvei, vamos ver o resultado disso aqui. Tá aí, pessoal, nossa tabela HTML aqui, ó. Toda marcada por table, pela tag table. Esses elementos aqui, as células estão marcadas por TH ao invés de TD. E aqui eu tenho linhas, 1, 2, 3, 4 linhas. E para cada linha eu tenho 3 células. Se vocês observarem de novo, novamente, ó, a célula é exatamente esse espaço aqui retangular que está dentro da linha. Tá ok? Inclusive tem uma margenzinha aqui, tá vendo? Ó? Entre o início aqui, o topo da célula aqui e o topo da linha aqui. Existe uma margenzinha. Pessoal, vamos voltar aqui para o nosso slide aqui agora. Pessoal, tags estruturais da tabela. Dentro da tabela, nós possuímos linhas e dentro das linhas, nós possuímos células. Já falamos sobre isso. Apenas com as tags que vimos, é suficiente para criar uma tabela. Nós já criamos a tabela só com as tags que a gente viu, né? TR de linha, TD de célula. A gente já criou. Porém, não fica bem estruturado se não identificarmos bem o cabeçalho, ou o corpo da tabela, ou o rodapé da tabela. Então a gente não marcou quem é o cabeçalho, quem é o corpo, quem é o rodapé. A gente simplesmente colocou as linhas e as células. A gente não fez nada de estrutural nela. É obrigatório colocar? Não. Mas é recomendado? É recomendado, que fica bem estruturado. Então, para a gente estruturar melhor a tabela, existem tags para marcar todo o cabeçalho, todo o corpo e todo o rodapé. Vamos ver. São essas tags aqui, ó, tags estruturais da tabela. Utilizamos as seguintes tags, ó. T-head, desse jeito. Não é a TH não, viu? É T-head, para marcar o cabeçalho, todo o cabeçalho. T-body, para marcar todo o corpo. É parecido com o body da HTML, né? Mas não é body não, é T-body, T de table. Table body, corpo da tabela. T-footer, para marcar todo o rodapé. Vamos ver um exemplo gráfico aqui, ó. Então eu tenho uma tabela aqui, ó, toda marcada, início da tabela, final da tabela. E aqui eu tenho a linha, a primeira linha, né? Marcada aqui, terminada aqui. No caso, eu marcaria toda essa primeira linha aqui com o T-head, né? Para dizer que é o cabeçalho. A tabela poderia ter duas linhas de cabeçalho? Poderia, mas geralmente é uma mesmo. Então aqui eu marquei a primeira linha com o T-head. T-body. No caso, T-body começou aqui, né? Essa linha aqui, ó, tá marcada com T-body. Essa aqui também está marcada com T-body. E o T-body fechou aqui. Ou seja, o T-body pegou duas linhas, né? O T-body podia ter pegado 4 linhas, 5 linhas? Podia. Nesse exemplo aqui pegou duas. E aí, se eu tiver um rodapé, eu marco a linha final, né? TR, TR aqui. Eu marco ela para o T-footer. Então, essa linha final aqui, ela é o nosso rodapé. Isso é só para a gente deixar mais estrutural. Vamos deixar o nosso exemplo melhor, então? Nosso exemplo está funcionando, ó. Tá aqui, tá bonito, tá funcionando. Mas vamos deixar de maneira estrutural. Então, essa primeira linha aqui, ó, começa aqui e termina aqui. Ela não é o T-head? Então, eu marco aqui, ó, escreve aqui T-head, certo? E o final do T-head vai ser aqui, ó. Deixa eu formatar isso aqui. Aqui, pessoal, então eu marquei a cabeça, o cabeçalho, que é essa primeira linha aqui, tá vendo?
Eu marquei. Não vai fazer diferença nenhuma lá quando a gente vai olhar. Eu vou salvar aqui, ó. A gente vai ver que visualmente, ó, tô dizendo, tem diferença nenhuma. A diferença é que agora a gente está marcando quem é a cabeça aqui, né? E a gente vai marcar o corpo também. Vou colocar aqui T body. E aí no caso, marquei o início aqui, né? E o final eu vou marcar aqui. Lá no final. Deixa eu formatar aqui para ficar bonitinho de ver. Então é isso, ó. O corpo começa aqui e o corpo tem essas três linhas, ó. Essa do João, essa da Maria e essa do Patrick. Mudou alguma coisa lá no nosso HTML? Não mudou nada. Mas como eu falei e repito, é apenas para a gente estruturar direitinho e dizer qual é o corpo da tabela. Agora eu posso marcar o rodapé também, mas nesse caso aqui, vamos supor que eu não tenho rodapé, eu não sou obrigado a ter rodapé. Então eu não marco nada, eu só tenho só a cabeça e o corpo mesmo. Geralmente toda tabela tem cabeça e corpo, nem todas têm rodapé, então eu não marquei rodapé. Então é isso, pessoal, por enquanto é só e até a próxima.